Estamos ao vivo com mais um Conexões Digitais. Hoje temos uma presença muito especial, meu amigo Edu Scheffer, da Globo. Edu, vamos começar fazendo uma... Vou deixar você se apresentar. Oi. E falar um pouquinho da tua função na Globo, o que você faz. Oi, outra coisa, amor. Muito bom. Primeiro, obrigado, Davi, obrigado a todo mundo pelo convite. Uma delícia poder falar com vocês. Eu tenho uma história dentro do Grupo Globo longa, porque eu passei quase 13 anos trabalhando no Zap, né, que é o portal de imóveis, e o Zap é do grupo, né, mas era uma ovelha desgarrada, né, do grupo, porque não tinha muito DNA do resto do grupo, era uma empresa digital, enfim, com uma atuação bastante independente. Mas no final de 2017 a gente fez uma fusão do Zap com o Viva Real, e eu saí, fui ter uma experiência em conselho e acabei assumindo um papel na Globo, que era estruturar uma área para ter um aproveitamento dos ativos digitais do grupo. Então a gente estava falando não só daqueles óbvios, né, que apareciam claramente como, sei lá, inventário de display, de vídeo, essa coisa, mas tudo que dizia respeito à informação sobre o consumidor, as nossas bases de Globo ID, que são bem amplas, e o potencial de uso em plataformas terceiras do nosso conteúdo, enfim, eu entrei para tentar entender qual que era o potencial de aproveitamento do digital, que estava muito à margem do negócio principal, e fiquei mais ou menos um ano com essa tarefa, né? Estruturar um grupo, estruturar uma área de performance, uma área de entendimento digital, um conhecimento programático, uma operação que funcionasse, uma área comercial que conseguisse falar essa língua, né? Acreditem, para a televisão essa é uma língua bem nova, né? Apesar de ser o concorrente ser direto, né? O digital é um concorrente da TV direto, as conversas são um pouco diferentes. E no começo do ano passado, depois de não ter conseguido fazer com que a cabeça do todo pensasse no todo, né? A gente continuava pensando TV como TV e digital como digital, né? Ainda uma dificuldade de juntar as coisas, que era o meu objetivo maior. Eu acabei sendo convidado para assumir a área de negócios do todo, né? Quer dizer, da TV, né? Que hoje é composta não só pela TV Globo, mas pelos canais todos da antiga Globosat, e por todas as plataformas, né, o negócio das plataformas digitais, do ponto de vista de publicidade, de aproveitamento de publicidade, nas suas várias formas, nas suas diversas formas. Então, essa minha atribuição, cuidar desse imenso inventário que não está restrito simplesmente a segundos na TV ou em sessões no digital, mas tem muito a ver com os nossos talentos, tem muito a ver com o Globo ID, a nossa capacidade de conhecer o brasileiro. Tal. Então tem sido essa meu dia a dia. Que legal, um desafio e tanto, hein? É pena, é bom, eu gosto. Legal. Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Falando dessa visão de on e off aí que você comentou, né? Acho que não é só uma questão da Globo, né? O próprio mercado anunciante, né, e agências e tudo mais, muita gente ainda faz uma certa separação, né? Como é que você vê hoje para o anunciante? O que você acha que deveria ser o olhar do anunciante para a integração de on e off? Como que você vê isso? Eu acho que concordo contigo, acho que, né, anunciantes, agências, não estou generalizando, estou falando assim uma parte, mas não é uma parte tão pequena, e mesmo veículos passaram muito tempo achando que eram dois bichos, né, dois bichos distintos, e criaram estruturas distintas, orçamentos distintos, acompanhamentos distintos, né, métricas que não se conversam, e eu acho que é aí que está o grande erro. A grande falha é você não entender que a combinação das duas coisas, a combinação dessa mídia tradicional, que tem pouco de offline hoje, né, ela é quase tão online ou quase tão digitalizada quanto a própria mídia que a gente encontra em plataformas digitais. Elas, quando conversam, elas geram muito mais valor do que as partes se somadas independentes. Eu, agora, conseguindo enxergar o todo, eu vejo assim, a capacidade da TV, e essa é uma característica da TV, por ser, principalmente a TV aberta, por impactar muita gente simultaneamente, né?
Quando a TV faz algum barulho, isso repercute de uma maneira bárbara nas plataformas digitais. Se você não entender que você está fazendo um negócio que é um conjunto de ações de comunicação, você vai fazer um negócio na TV descasado de alguma coisa que você está fazendo no digital, descasado de uma métrica que você deveria acompanhar, e isso vai trazer para você um resultado, uma visão míope do que você conseguiu fazer. Muitas vezes você colocar uma campanha na TV pode fazer você virar trend topic do Twitter, ter uma elevação de 500% na sua audiência no Facebook e ter uma redução de 20% no seu potencial CPC no Google. Se você não entender que você fazendo isso, se você casar essa ação toda e criar uma estratégia para conseguir fazer o melhor aproveitamento de todas as plataformas, você está jogando dinheiro fora. Eu acho que as empresas ainda têm um caminho legal para percorrer para conseguir fazer uma visão única. Enquanto elas tiverem orçamentos independentes para uma coisa e para outra, equipes independentes para uma coisa e para outra, não estou dizendo que não precisa ter conhecimento específico, óbvio que precisa, eu preciso entender muito de digital para conseguir ir lá e fazer um melhor aproveitamento, mas isso tudo tem que estar embaixo de um guarda-chuva comum. Eu acho que a gente ganha muito mais, veículo, agência, cliente, todo mundo ganha muito mais, porque consegue muito mais eficiência nas campanhas. Que legal. Você comentou aí um dado que anunciando na TV, você consegue baixar o custo do CPC. Como é que vocês têm um trabalho de fazer esse acompanhamento e ajudar a dar suporte para os anunciantes, para que eles tenham essa visão e conseguir traduzir isso de uma maneira... Esse tem sido um imenso desafio nosso, né? Porque eu acredito que as métricas de acompanhamento de resultado de campanha, elas vão evoluindo com o tempo. A gente, lá atrás, eu nem estava nesse mundo, eu fazia outra coisa da vida, mas eu ouvia que o negócio era o TRP, era a frequência, né? Eram essas as medidas, né? E isso satisfazia a estrutura de marketing das empresas, as agências, e olhando indicadores de mídia tradicional, você sabia se você tinha tido resultado bom ou ruim. Era assim que se fazia. No digital, a gente evoluiu isso aí, né? A gente começou a olhar para o que é, de fato, conversão, né? Então, eu consigo olhar um custo de CPC, e a partir do custo de CPC eu consigo ter uma... e olhando conversão de fato, eu consigo ter um CPA e um CPL, se for uma geração de lead, teu objetivo. Tá? Eu, sinceramente, acho que essas métricas também estão ultrapassadas. Essa é uma visão também míope. Né? Se eu olhar uma campanha que eu fiz na televisão, pegar um exemplo assim, uma montadora lança um carro, faz uma campanha na televisão. Se ela for olhar o CPA dessa campanha, ela vai cortar os custos. Porque ela vai gastar uma barbaridade, ela vai gastar muito mais do que o valor do carro por carro vendido nos próximos 7 dias, provavelmente. Mas ela não está fazendo essa construção, ela está construindo um negócio muito maior. Ela está, na verdade, chamando um público para conhecer um determinado produto, ela está posicionando a marca dela como uma marca que atua naquele determinado, por exemplo, segmento de carro, ela está criando o interesse de consumo de uma determinada pessoa, um grupo de pessoas, e essas pessoas vão começar a consumir esses carros, né, a partir daí. E aí você vai ter uma série de métricas para acompanhar o que da TV gerou visita no site, gerou test drive e gerou, no fim, venda de fato. Então, eu acho que as métricas hoje elas têm que ser muito mais sofisticadas. A gente está trabalhando num modelo que a gente chama de uma métrica universal, que tenta olhar, de fato, qual é o impacto que nós estamos fazendo com campanhas multiplataforma, para que a gente consiga comparar a eficiência da campanha. A gente nunca vai achar um número preciso, porque é difícil comparar o quanto vale um like versus quanto vale um tweet. Quanto vale uma visita na concessionária versus quanto vale um comentário no Facebook do cara. Você tem que colocar valor para essas coisas, pesos diferentes para essas coisas, e fazer uma soma delas com um denominador comum, ou seja, de uma maneira que eu consiga de fato somar, e a partir daí chegar a um número. E esse número você vai comparar campanha a campanha para ver se ele melhora ou piora. Né? A gente acredita que essa combinação tem realmente muito mais valor, mas ela precisa ser acompanhada com métricas novas, né? Não só as métricas que a gente já está mais acostumado, mas é uma evolução constante. Eu acho que tem muita empresa que a gente acaba conversando que tem
uma visão inicial de que a métrica que ela tem que olhar, por exemplo, vou pegar, sei lá, uma empresa que vive a partir de downloads de apps. Quantas vezes a gente não parou para discutir qual era, vive a partir de, né? Não é o produto principal, né? Porque é que se não baixar o app, nada acontece. Não, o que você quer? Eu quero que baixe o app. Cara, baixar o app é só transmissão de dado para lá e para cá e usar a banda da tua casa e da Apple ou do Android. Ativar o app é muito mais negócio. Usar o app ativado é a terceira derivada desse negócio. E o que a gente gosta de olhar é quando há o reuso. Na verdade, a gente tem, para alguns clientes, a gente olha o reuso do app. Porque você não conquistou o cliente, eventualmente, numa primeira entrega de comida. Você conquistou ele se você fizer a segunda entrega de comida. Então, acho que são assim, essas métricas precisam ser reavaliadas constantemente. A gente tem uma estrutura lá nova, né, óbvio, foi montada há pouquíssimo tempo, que tem como objetivo justamente tentar acompanhar junto com a agência e com o cliente qual é a definição, qual é o conjunto de métricas que a gente tem que olhar para aquele instante, né, e quais delas a gente tem que ficar reolhando, reanalisando o tempo todo para ver se elas ainda atendem ao que a gente tinha bolado inicialmente. Que legal, é bem desafiador mesmo, né? Porque você, além de ter que fazer isso, tem que fazer isso com o carro andando, né? Porque é um aprendizado constante, uma inovação constante, né? Nesse caminho aí. Só dando um recado aqui para todo mundo que está nos assistindo, obrigado pela audiência. Lembrar vocês que vocês podem mandar suas perguntas, tá? No final da apresentação a gente vai selecionar algumas, eu vou moderar algumas e posso trazer as perguntas aqui para o Edu, tá? Então usem a janelinha de chat aí para mandar suas perguntas, tá? Edu, os dados têm um valor muito grande hoje em dia, né? E a Globo, obviamente, né, tem acesso a uma infinidade de dados aí, né? Como é que é a sua visão aí para o Big Data do ponto de vista da Globo e como é que vocês estão trabalhando e explorando isso? De fato, você tem toda a razão. O volume de dados hoje que a gente tem já histórico, que a gente coleta a cada dia e a cada evento que nós promovemos é imenso. Mas eu gosto de falar uma coisa, Ale, dado é custo, né? Eu gosto de falar essa frase porque, cara, dado é custo, é servidor, é segurança, é um monte de gente para conhecer, né? Ele começa a valer alguma coisa quando ele consegue ser interpretado. E ele não é facilmente interpretável, né? Você precisa muito conhecimento, muita tecnologia, principalmente quando você está falando de volumes imensos, né? E outras coisas que vêm a reboque, né? Segurança, disponibilidade. A gente fez um negócio, eu nem estava na Globo, mas foi feito um trabalho muito, muito estruturado e muito robusto para que a gente garantisse que a primeira camada na gestão de dados, que é justamente essa de segurança e acesso, tivessem bem montadas. A gente tem hoje um data center específico para gerir todo o nosso Global ID, que é a plataforma nossa que conhece consumidor. O Global ID, ele tem hoje aproximadamente 60 milhões de usuários ativos, né? Com um crescimento de base e uma higienização dessa base bastante frequente e bem legal também. Por exemplo, nesse último Big Brother, a gente adicionou, se não me engano, 9 milhões de novos registros dessa base, né? Alguns a gente perde por inatividade e aí a gente acrescenta, então essa base, não é que ela cresceu 9 milhões, ela cresceu menos do que isso, porque a gente joga todo mês alguns desses dados, não fora, né, mas a gente descarta ele como usuários não ativos. Fora isso, a gente tem uma estrutura bastante bacana também para fazer o segundo nível, né, que é do ponto de vista de valor. A gente entende que o Global ID, com a sua informação demográfica, ele é fundamental, mas ele está no primeiro nível. Saber demograficamente quem é o cara é fantástico. Na verdade, eu sinceramente acho que o nome da pessoa é a coisa menos importante que você precisa saber dele, né? Porque não é assim que a gente se relaciona com uma pessoa no ambiente digital. A não ser que você fique mandando e-mail marketing, que não é exatamente tão eficiente, você não se relaciona desse jeito, você cria clusters e tal, então o nome do cara não é tão importante, mas o resto, demograficamente, é. Depois, existe um segundo nível, que é o nível que a gente tem uma presença muito legal, que é o nível de comportamento, né? Que é
camada, que é a camada que eu conheço: consumo de conteúdo, frequência de consumo, tempo de consumo por conteúdo. E aí eu estou falando de tudo. Eu estou falando do cara que navega numa página de economia, falando do cara que gosta de ver capítulos de novela, entendendo pessoas que gostam de ver só os 15 minutos finais da novela. A gente tem tudo isso. E você vê que tem pessoas que têm esse hábito, e elas têm outras coisas em comum. Uma pessoa que navega por ambientes de economia, de negócios, e assiste 15 minutos só da novela, claramente, pelo menos a nossa interpretação, é uma pessoa, provavelmente um executivo, alguma coisa assim, que curte novela, mas não tem tempo, chega em casa depois que a novela acabou. O cara que gosta de programa de esporte e também assiste séries, está numa outra categoria. Então, quando a gente olha do ponto de vista de comportamento, a gente acha que tem um valor imenso. Esse valor fica reforçado na nossa visão por conta das novas regras, todas elas. Tanto as regras da LGPD, né, da Lei de Proteção de Dados, que só entra em vigor agora, foi postergado para o ano que vem, mas a gente considera irrelevante isso porque o GDPR, que é a lei europeia, já está em vigor e a maioria das empresas já tem que seguir ela. Então, a que vai entrar no Brasil é só uma extensão daquilo que a gente já tinha que fazer. E além do que, as regras de cookie que a gente vai ter agora, alteração na forma de acesso a cookies para poder acompanhar, né, a jornada do consumidor por sites de terceiros, essa mudança já comunicada por Google e por todas as outras empresas, isso vai mudar demais a forma como as empresas vão conseguir se relacionar com os seus consumidores ou potenciais consumidores. A gente acredita que todas as empresas, de alguma maneira, vão ter que ter um ambiente de conteúdo sobre os seus assuntos específicos para poder atrair os seus consumidores e entender como é que eles estão operando lá dentro. Então, é fundamental a gente ter essa camada. Depois existe uma terceira camada, que é uma camada que também considero assim, de um valor absurdo, mas ela é mais complicada e ela tem menos informação, que é a camada de sentimento. Então, você foi do demográfico para o comportamento, do comportamento para o sentimento. E o sentimento é complicado porque você precisa entender o sentimento de uma pessoa, não é trivial. O jeito mais fácil da gente entender isso é olhar uma partida de futebol. Quem torce para o São Paulo, para falar do meu time, e está acompanhando um jogo e o São Paulo está ganhando de 3-0, a chance desse cara estar emocionalmente abalado por positivo é alta. Né? Uma pessoa que está assistindo o final de um capítulo de novela em que há uma cena que alguém aparece doente ou coisa que o valha, ele provavelmente está emocionado para baixo. E saber usar esta informação no benefício da publicidade, o que não é trivial, porque você não pode fazer um aproveitamento raso disso, senão fica uma coisa oportunista e boba. Você tem que aprender, e de novo é aquele negócio, né? O dado é muito importante, mas ele só é custo até ele virar informação útil. Então a gente acredita que essas camadas são fundamentais para a gente conseguir fazer de fato um bom aproveitamento desse conhecimento consumidor. Mas eu reforço essa história de que as empresas vão ter que ter uma presença muito mais certeira no ambiente digital, e elas vão obrigatoriamente depender menos de terceiros para poder entender os seus consumidores, entender a reação deles e como é que estão divididos e como é que ela pode, de alguma maneira, gerar serviços e produtos que vão ser melhores para eles. Assim, é um desafio interessantíssimo. Assim, acho que tem muita gente que ainda está muito longe, tem muita gente que ainda não prestou... Está muito longe não é o problema, acho que todo mundo está muito longe. Eu acho que tem muita gente que não prestou atenção nesse assunto, e pode ser que pague um preço alto por ficar para trás na hora que isso começar a ser quase que uma obrigação de qualquer uma das estratégias, das campanhas que a gente vem a fazer. Você citou aí alguns usos de dados aí que são bem impressionantes aí em relação ao sentimento e tudo mais. Isso é uma coisa que a Globo já está explorando com seus parceiros, com seus anunciantes, ou ainda estão trabalhando em torno disso? Deixa eu mudar um pouco de posição, porque tem um sol aqui atrás. Espero que... Sim, melhora, né? Tá ótimo.
Tá bom? Não, a gente tá. O que a gente tem feito, né? A gente, como eu falei, a gente desenvolveu essa camada primeiro de acesso, segurança, etc. há um tempo atrás, criou essas camadas de gestão de informação de comportamento, e o nosso investimento atual é justamente para conseguir fazer o cruzamento de comportamento com emoção, né? com sentimento. Nós estamos tateando ainda. A gente tem feito alguns testes, os testes são bastante interessantes, mas são sempre para grupos muito pequenos. Então, assim, tem uma equipe de cientistas de dados envolvida nesse trabalho, tentando fazer esse entendimento, já colhendo resultados. Os resultados são impressionantes. Assim, você tem conversões de CTR chegam a 2,3 vezes maior quando você consegue colocar a peça certa para o cara certo. Você está fazendo a mesma comunicação, mas você está colocando a peça certa para o cara certo. E aí você tem uma conversão muito maior. O problema é que você ainda tem muito pouca informação. Então você tem muito pouca gente para atuar. Então a conversão é muito alta, mas o grupo é muito pequeno. Então dá um residual aí de pessoas que você realmente impactou muito pequeno. Mas é um exercício constante lá nosso. Não só nosso, né? Tem várias empresas que estão investindo pesado nisso para conseguir, enfim, quanto antes gerar um resultado expressivo. Legal. E a gente está falando de Big Data, aí você comentou dos cientistas de dados, né? Você é um cara que está muito antenado com inovação, né? E acho que parte dessa inovação, a tecnologia vem avançando de maneira absurda recentemente, né? Especialmente em função aí dos dados e também da inteligência artificial, né? Qual que é o ponto de vista da Globo e como que a Globo olha para a inteligência artificial? Vocês têm projetos em relação a isso? Como é que isso vem sendo trabalhado? É muito interessante, né? A Globo é um bicho grande, né? É uma empresa que tem vários usos para a tecnologia, né? A gente tem feito nos últimos tempos um movimento de divulgar que a gente vem aceleradamente virando uma MediaTek. Sim, estamos virando uma MediaTek já há muitos anos, né? Eu, sinceramente, acho que todas as empresas elas precisam ter como sobrenome Tech. E quando todas tiverem o sobrenome Tech, você não precisa mais falar o sobrenome delas, porque já está dito, né? É verdade, eu não acredito mais numa fintech. Eu não consigo entender um banco não ter tecnologia ali no dia a dia, eu não consigo entender nem um escritório de advocacia, tampouco uma clínica médica. Tudo isso tem que estar com tecnologia o tempo todo. Eu acho que a grande jogada aí da tecnologia é você garantir que ela está não como um apêndice do produto principal, ela não é uma extensão, né, alguma coisa que você acessa de tempos em tempos para resolver um problema seu. Ela tem que estar totalmente permeada no negócio. Você tem que ter a tecnologia dentro do business, né? Então a tecnologia ela não pode fisicamente estar lá no 6º andar. Para mim não faz nenhum sentido. Ela tem que estar em todos os andares. Ela não pode participar das reuniões que eu vou falar sobre tecnologia, porque eu não consigo entender uma reunião sobre tecnologia, e tampouco uma reunião sobre digital, e tampouco uma reunião sobre dados. Eu acho que assim essas agendas elas são as agendas principais, né? Elas que estão fazendo com que o negócio possa não existir. Então é fundamental que a gente tenha investimento todas as vezes. Por que eu falei que o bicho é grande? Porque a gente tem usado machine learning, cientistas de dados, a inteligência artificial, ou todos os nomes que a gente quiser falar aqui, mas todos eles muito ligados, de fato, à gestão e conhecimento de dados, em todas as frentes, né? Então, a gente tem, vou citar uns exemplos. Bem, é óbvio que para o ambiente publicitário, a gente tem feito investimentos pesadíssimos para cada vez mais entender qual é o perfil daquele consumidor e como é que a gente pode fazer, de alguma maneira, uma entrega assertiva. Mas isso é para o digital, Edu? Isso é para o digital hoje. Mas a gente está muito próximo a lançar soluções de publicidade para TV linear com capacidade de entrega dinâmica. Esse é um fato já, né? Pouquíssimas empresas estão já com alguma coisa um pouco mais avançada nessa frente. A gente tem uma frente bastante sofisticada já,
com testes já em curso, testes de fato, né? Então, assim, a gente está bastante contente porque isso exige um conhecimento, né, uma criação de clusters e um conhecimento do público muito sofisticado. Por que muito sofisticado? Porque a gente impacta 45 milhões de pessoas por segundo. São números muito diferentes do digital normal. Né? Como o digital está muito distribuído, você pode até ter 45 milhões de pessoas, mas elas estão consumindo conteúdos de diversos tipos. Né? Numa TV aberta, não. Você tem 45 milhões de pessoas vendo aquela programação. Né? Você tem uma ideia, a gente bateu 90 milhões de pessoas na quartas de final do futebol feminino. Cara, 90 milhões de pessoas estavam na frente da televisão assistindo um jogo de futebol. Se você quiser fazer segmentação de publicidade, se você quiser falar de maneira diferente com esse público, você precisa realmente lançar a mão de vários mecanismos de inteligência artificial. O machine learning precisa ser um negócio que está embutido ali no seu dia a dia para que você consiga gerar, por exemplo, uma campanha com uma determinada peça, fazer a análise da peça em função daquele determinado público e fazer uma alteração em real time. Que eventualmente vai fazer com que essa peça não seja colocada no próximo break ou ela seja substituída até do digital. São coisas bem sofisticadas, né? E eu acho que nesse aspecto a gente também tem um aprendizado bacana, porque isso o digital trouxe muito para todos nós, mas a gente ainda usa muito pouco isso no todo, que é o quê? É você entender que campanhas publicitárias falam com públicos diferentes para o mesmo produto. Eu gosto de usar cartão de crédito como exemplo. Vou falar com você, comigo e com amigos nossos que a gente conhece e sabe como é que é a vida. Cartão de crédito, para mim, tem que dar salinha no aeroporto, cara. É a única coisa que eu gosto do cartão de crédito, cara, porque o resto, para mim, é indiferente qual é a bandeira. Pode ser, esse aqui dá um pouquinho mais, aqui dá... A verdade é que eu acho que ele me dá salinha. O cartão de crédito para o meu filho é o primeiro cartão de crédito dele, cara. É uma conquista do cara que tem agora uma certa liberdade. O cartão de crédito para minha mãe é o cartão de crédito que não tem fraude. O cartão de crédito é absolutamente o mesmo para todo mundo. Mas para cada um deles uma comunicação diferente. Se a gente olhar, podemos olhar hoje, assim, boa parte das comunicações que a gente tem desse tipo de produto que atinge públicos muito diferentes, ela é estanque, ela é muito parecida para todo mundo. Né? E aí você tem um problema de segmentação, porque eu deveria falar com o meu filho, falando, bora aí pegar seu primeiro cartão de crédito. Para mim, eu deveria falar, cara, você que é um caixeiro viajante, tá aqui, é a sua solução. E para minha mãe é a segurança que você precisa. O mesmo produto, a mesma empresa, os mesmos custos, os mesmos benefícios, tudo igual, só que pequenas variações na comunicação. Acho que a gente precisa ter uma dinâmica muito sofisticada na compreensão de qual é o público, que tipo de reação esse público vai ter, como que eu adapto peças, quais são os elementos nas peças, né? Um desenho assim, para você usar machine learning de um jeito bacana em publicidade, você precisa ter um modelo de um mapa perceptual, né, de peças publicitárias que permitam você jogar esses mapas dentro do algoritmo e ele começar a traduzir o que de fato, que elementos daquela peça que geraram maior ou menor resultado. Isso absolutamente não é trivial. O ser humano não consegue fazer isso na velocidade que a gente precisa. Então eu acho que essa sofisticação. A gente tem feito trabalhos bacanas porque, de novo, nesse bicho grande, o conteúdo ele bebe muito disso. Né? A gente faça constantemente um processo de análise em tempo real de como o nosso conteúdo está sendo percebido, tanto em redes sociais, que ele mexe para burro nas redes sociais abertas, quanto em redes fechadas que nós temos, que são redes que a gente faz justamente acompanhamento em pulso, né? Fica olhando o pulso assim, o que acontece quando acontece um fenômeno na novela, o que acontece quando há um beijo gay na novela, qual é a reação do público, quando a gente fala sobre algum assunto mais delicado, qual é a reação do público, porque isso norteia bastante a produção de conteúdo e isso ajuda a tomada de decisão. Vale para a publicidade igualzinho. Então, a gente tem usado um pouco desses elementos. Tá assim, nós somos, curioso, né? As pessoas não têm muita visão, mas a gente é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, né? A gente tem 5 mil pessoas na área de TI. Uau. É grande, 5 mil pessoas é um número bem expressivo, assim. E
E ainda mais numa empresa que tem 13 mil pessoas, né? Então você vê que realmente tecnologia em todas as frentes, né? Desde engenharia, que é a tecnologia olhando para a engenharia, que é transmitir, né? Antenas e coisas do gênero, até tudo isso que tem muito a ver com esse uso sofisticado dos dados que a gente coleta. Legal, impressionante. Você citou um termo aí, só para a gente traduzir para a nossa audiência, o que é a TV linear? Desculpa. Eu preciso dessas correções, que a gente começa a usar isso. Daqui a pouco eu estou dizendo simulcast, você vai falar, pô, mas que cato simulcast? É o seguinte, a TV, até pouco tempo atrás, a TV era só linear, né? O que significa? Você liga e ela tem uma linha de programação, né? Então, acabou esse programa, começa o outro, acabou esse programa, começa o outro, né? E é assim que a TV é montada. Nos últimos tempos, o consumo de TV ficou mais sofisticado, porque você pode consumir on demand, né? Então eu posso consumir na hora que eu quiser. Aí ela deixou de ser linear, porque se você quiser, você pode ir agora no Globoplay e dar play no Jornal Nacional de ontem. Não é mais linear. Você pode assistir o Jornal Nacional, depois o Altas Horas, depois o programa do Off sobre surf e depois olhar uma sériezinha que está só na web. Então ela não é mais linear, apesar desse conteúdo ter sido gerado e distribuído linearmente e depois recortado e armazenado para poder ser consumido não linearmente, né? Mas é interessante, o linear é um negócio bem interessante, né? Porque é uma das frases que a gente mais ouve é assim, não, mas a TV acabou, né? A TV acabou é muito legal, porque os números não mostram exatamente isso. Os números dos Estados Unidos mostraram o seguinte, a geração de cable TV lá, ela tem hoje 60 anos, 60 e poucos anos, e ela nasceu com um cabo nas suas casas. Então, ela nunca teve outro modelo de consumo de televisão, não ser televisão a cabo. O que aconteceu de tempos para cá? Eles desligaram os cabos, né? Por crise, por desinteresse, desligaram os cabos. E acabaram indo para o consumo de séries nos OTTs. Os OTTs são o Netflix, o Amazon Prime, o Hulu, etc. Eles começaram a ir para esses apps que tem lá conteúdo, muitos deles na forma de série, o filme e tal. Aí esses apps... Um gato atrás de você. Aí esses apps viraram a coqueluche, viraram um negócio super legal, etc. Então, continuam sendo. Mas o ponto é que as pessoas voltaram a querer consumir algum tipo de conteúdo que é normalmente linear, como, por exemplo, jornalismo, futebol, realities, coisas do gênero. E o que acontece? Elas descobriram que você ia na lojinha da esquina, estou falando dos Estados Unidos, né? E comprava um negócio que eles chamam de device, mas não é nada mais do que uma antena, e cosqueavam atrás da TV, e de repente eles tinham 6, 7, 10 canais de TV gratuita, aberta, de alta qualidade, porque a TV aberta normalmente tem mais audiência, tem mais dinheiro, então ela tem condição de ter qualidade, disponível gratuitamente na sua casa. Então, houve um crescimento do consumo de TV aberta e linear nos Estados Unidos nos últimos tempos, nos últimos 2 anos. Cresceu sensivelmente, em algumas regiões que chegou a crescer 17%. Aqui no Brasil, a gente entrou no mundo de TV a cabo depois, e o mundo de TV a cabo começou a sofrer um esvaziamento antes. Então, a gente está com queda, né, no número de assinantes de TV a cabo, e está fazendo essa migração de volta para a TV normal aberta, né, que aumenta um pouco a audiência, e também para o consumo de OTTs ter crescido bastante nos últimos tempos, né? E aí, no Brasil, a gente tem basicamente o consumo dos canais específicos, aí como Telecine, coisas do gênero, que tem as suas versões OTT, Netflix, né, Globoplay, Amazon, basicamente é esse universo que a gente está atuando. Mas o fenômeno que nós estamos vivendo agora, né, que é uma época ligeiramente atípica, é muito interessante, porque eu estou conversando com muitos clientes nossos e agências, enfim, com todo mundo, né? E as pessoas voltaram a consumir televisão porque elas estão muito mais em casa, porque elas querem saber sobre informação com qualidade, não querem estar sendo ludibriadas eventualmente por uma fake news, uma coisa do gênero.
Então tem crescido muito a audiência da TV e as pessoas estão gostando de assistir TV. A gente sempre toma cuidado porque as TVs abertas, e a Globo é o melhor exemplo do mundo, porque é a maior TV do mundo, né? Do ponto de vista de audiência, é a maior TV do mundo. Ela não é feita para agradar 100% do tempo, 100% das pessoas. Não é possível isso, né? Se você gosta muito de surf, é melhor você ligar no off, porque o off vai passar muito mais programas parecidos com você do que na TV Globo. A TV Globo provavelmente vai passar 5 ou 10 minutos em algum jornal falando que o Medina ganhou alguma prova. Agora, o que a gente sabe é que a TV aberta, ela tem que agradar pelo menos um pouco todo mundo. Então, não assisto TV, TV é uma porcaria. Essa frase eu adoro porque eu ouço muito, né? TV eu não assisto, eu acho uma porcaria, cara. Não, sério, essas entrevistas que o Bonner faz são horrorosas. Essa novela Fina Estampa que vocês colocaram de volta, o que é isso? Pelo amor de Deus, cara. E o Bial agora voltou fazendo entrevista na casa dele. O cara quase me conta a programação da TV inteira, assim. Ele não assiste TV, mas ele conhece todos os programas da TV. Então, o que a gente tem visto, na verdade, é que é importante reforçar isso. A TV não é feita para agradar todo mundo o tempo todo, mas ela tem que realmente ter conteúdo para todo mundo em algum momento. Você gosta do Jornal da Globo e não gosta do Jornal Nacional. O outro gosta do Malhação, mas não gosta de nada do resto da programação. E por aí vai, não tem problema. É para isso que ela existe, para ser justamente mais democrática. É muito interessante entender esse ponto de vista. Já estão chegando algumas perguntas da audiência, eu já vou passar para elas daqui a pouco, só lembrando, quem quiser mandar suas perguntas, manda aí no chat que a gente vai escolher algumas para fazer para o Edu. Tá? Edu, muitas pessoas da nossa audiência são aí estudantes que estão começando a entrar nesse mercado de publicidade ou tecnologia, né? E a gente falou bastante aí de inovação, né? E eu acho que esse é um mercado que está mudando muito rápido, né? O que você recomenda aí para as pessoas que estão começando, para onde que elas devem olhar? Do ponto de vista da tecnologia, no geral? Do ponto de vista, vamos falar de publicidade, que a maior parte do público é marketing, publicidade. Bem, vamos lá. Eu acho que então eu vou falar de tecnologia. Nesse caso, eu vou falar de tecnologia. Não, eu acho o seguinte, o mundo publicitário, ele passa por uma transformação no mundo inteiro gigantesca. Gigantesca. Não adianta olhar para aquilo que foi um sucesso há 5, 10, 15 anos atrás e achar que isso pode ser repetido. Eu acho muito pouco provável que a gente tenha repetição de fenômenos que aconteceram no passado, porque mudou completamente o ecossistema. O ecossistema hoje procura pessoas que consigam ter uma visão ampla sobre estratégias de comunicação. Eu, se entrasse na faculdade agora, né, se fosse fazer uma especialização, um curso, para olhar para o mundo publicitário, eu falaria assim, eu preciso entender estratégias de comunicação. Elas são muito mais amplas do que, eventualmente, campanhas específicas de curto prazo. Como é que uma empresa se diferencia da outra? Ela se diferencia porque ela tem uma marca que é suficientemente relevante para o teu público e é entendida como uma marca que tem um propósito forte o suficiente para que eu queira criar vínculo com ela. E não é trivial você criar isso, uma marca que tenha essa característica, que tenha esse apelo. Você precisa posicionar o seu produto frente ao produto do concorrente com uma diferença que seja percebida. E muitas vezes o seu produto não tem, de fato, uma diferença relevante. E aí eu acho que existe aí sim, olhando para o mundo publicitário, assim, de uma maneira bem explícita, eu sou muito favorável ao seguinte: para mim, as mídias, todas elas, o que a gente chama de digital, que daqui a pouco vai servir para qualquer mídia, seja tradicional, digital e relevante, elas têm como princípio olhar para um algoritmo que faz uma entrega precisa, certo? Eu, você e um monte de gente trabalhamos há muitos anos com isso. Como é que eu acerto no target? Como é que eu dou, acerto na testa do cara? Eu quero fazer, cara, absolutamente precisa a minha campanha, porque eu não quero ter dispersão. Quanto menos dispersão eu tiver, melhor. Legal. Só que o problema é o seguinte: se eu não tiver dispersão nenhuma, existe uma imensa chance
de você fazer um anúncio para uma pessoa que já comprou o seu produto. Porque esse seria o ápice da não dispersão, né? Se você acertar tanto quanto você gostaria, você provavelmente vai acertar uma pessoa que já comprou o seu produto. Esse que é o cara mais interessado de todos no seu produto. Então você tem que abrir a boca do funil. Abrir a boca do funil significa atuar em públicos que você não esperava que tivessem interesse no seu produto e que você vai criar interesse no produto. E nesse sentido o algoritmo sofre um pouco, porque ele tem mais dificuldade para entender qual é esse cluster. Mas eu acho que ainda que você consiga fazer o algoritmo chegar até ele, vai ganhar a criatividade. Porque o algoritmo vai empatar. Todo mundo tem acesso ao algoritmo. Todas as empresas vão, no fim, conseguir ter o mesmo algoritmo. Eu acho que a criatividade é que vai fazer o jogo acontecer. É aí que o seu produto vai criar um apelo emocional com o fulano. E é exatamente aquele terceiro nível que eu falei. É o demográfico, já resolvi. É o de consumo, também já resolvi. Eu peguei no emocional. Peguei no emocional, virou. Aí sim o produto seu fica... Então eu acho que a gente tem que ter, para atuar no mundo de comunicação, né, e eu prefiro falar comunicação pela estratégia, né, que é publicidade, mas enfim, a gente tem que ter uma atuação mais ampla, a gente tem que ter uma visão mais estratégica, né? Não esquecendo que você vai uma hora ter que fazer a operação acontecer, mas tem que entender que a gente não está limitado a uma campanha, a gente não está limitado a um filme. Eu acho que assim, a época em que a gente ia até uma agência, quantas vezes eu não fui, tá? Eu chegava numa agência e falava, cara, é o seguinte, estou lançando um produto novo, cara. Esse é um produto incrível, a gente vai fazer um negócio, o mercado não sabe como funciona, mas isso aqui vai ajudar muito quem tem interesse em trocar de casa, vai, para falar um ambiente que eu conheço bem. É isso aqui, cara, vai ajudar muito o cara que vai mudar de casa. Aí o cara olhava para você e falava assim, nossa, que demais, cara, já tô vendo o filme. Eu falei, que filme, cara? Não falei que eu quero fazer filme. Eu nem sei se eu quero fazer, porque historicamente era isso. Vamos fazer o filme. O filme, eu acho que ele é a terceira, a quarta derivada de alguma estratégia de comunicação muito mais sofisticada que você falou. Então, eu acredito muito que para essa turma que está começando e que está a fim de entrar de cabeça nesse negócio, cara, uma visão mais holística, mais ampla sobre os desafios de fato de cada uma das empresas, como é que quem é seu concorrente, quem é o concorrente do Itaú hoje? Cara, o concorrente do Itaú hoje é um grupo imenso de empresas, muitas delas não são bancos, cara. Não tem nenhuma relação com banco. Cara, eu arrisco dizer que o Rappi é um grande concorrente do Itaú. O Rappi, como super app, ele pega pedaços relevantes de uma cadeia de pagamento, de relacionamento com pagamento, de interesse de agilidade na forma de transação, né? Ele não é um wallet, mas ele pode ser, né? Aí você pode chegar a alguma coisa mais perto. O PicPay é um super concorrente do Itaú também. O Quinto Andar é um puta concorrente do Itaú, desculpa o termo, mas ele é um mega concorrente do eu estou evitando palavrões, porque eu não gosto de palavrões, estão dando trabalho desgraçado. Mas cara, o PicPay, ele é um... Cara, ele entrou no negócio do banco, né? E agora ele é uma alternativa para o governo distribuir dinheiro para as pessoas colocarem no banco. E o banco é o PicPay, cara. Então é realmente muito difícil. Qual é o concorrente da GM? Qual é o concorrente da Fiat? Cara, é da bicicleta elétrica ao aluguel de bicicleta, passando pelo Uber e pelo não sei o quê. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão muito mais ampla sobre, de fato, qual é o ambiente que a gente está concorrendo e como é que a gente atua nesse ambiente que mudou completamente. Sem dúvida, acho que é um desafio e tanto você entender de onde vêm as ameaças hoje em dia, né, para o seu negócio, porque é uma diversificação muito grande.
Eu vou passar agora para uma pergunta que já veio aqui da nossa audiência, tá? Quem quiser mandar suas perguntas, fica à vontade para mandar aí no chat. A pergunta veio do Guilherme. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Edu, aqui é falando sobre o começo da nossa conversa lá, que a gente estava comentando sobre integração de off e on, né, e como isso pode ser trabalhado. Ele está perguntando se você pode citar cases recentes que vocês consideram benchmark de integração. Se você quiser, não precisa dar nome aos bois, tá? Se quiser dar nome aos bois, pode dar. Se você quiser falar mais genérico de segmento ou alguma coisa do gênero, fica à vontade também. Tá. Eu vou fazer livre aqui de críticas, tá? Porque se for para criticar, eu acho que eu começaria me criticando. Então, é só para a gente observar. A gente lançou um produto no final do ano passado, um produto que, assim, conceitualmente ele é muito simples, tecnicamente ele tem uma certa dificuldade de ser executado, mas ele é muito legal, que a gente chama de Global Max. O Global Max, o que é? A gente sincroniza o canal Globo, TV aberta, com 18 canais da TV fechada e todo o nosso ambiente digital, que é bastante relevante, né? Tem 120 milhões de unique visitors mês, quer dizer, um negócio grande. A gente sincroniza todas essas plataformas para fazer um anúncio, um lançamento de um produto. A gente fez o lançamento do Duster. O Duster é o carro lá da Renault. Combinamos com a agência, fizemos lá. Deixa eu falar o seguinte: sincroniza significa o seguinte: a gente coloca um break entrando ao mesmo tempo em 18 canais. Acredite, não é tão simples, porque o Bonner precisa parar a frase dele na hora certa. E o cara do off precisa parar, ou não sei o quê. Todo mundo precisa parar na hora certa para o break começar cravado exatamente no mesmo segundo em todos os canais. E o digital também. O digital é mais fácil, né? Porque ele não tem uma programação linear, é só você programar para as campanhas entrarem na hora certa. Tá? Então, o Global Max, legal. A gente impactou em 60 segundos 42 milhões de pessoas. 42 milhões de pessoas em 60 segundos, com viewability, que a gente brinca, né? Porque viewability não é só para o digital, viewability serve para a TV também, porque a pessoa está vendo TV, ela levanta para fazer xixi, acabou de acabar o viewability dela, né? do comercial. A gente, como era um break exclusivo, o viewability é quase 100%, então a gente considera que foram 42 milhões de pessoas. Super legal. Demais. Eu coloquei um grupo para gerenciar o que estava acontecendo em redes sociais enquanto a gente fazia isso, né? O Renault virou primeira palavra no Brasil, terceira no mundo. Era um Renault GoPro. A GoPro teve o maior pico de procuras no Brasil, histórico. A gente teve no Twitter não sei mais o que, no Facebook mais não sei quantas. E aí, minha turma lá resolveu dar uma entrada no Instagram para dar uma olhada no que estava acontecendo. Não é que ela entra no Instagram e o carro que está anunciado ali na página, no perfil da Renault no Instagram, não era um Duster, era um outro carro. Então, esse eu estou dando um exemplo de uma coisa bem operacional. Mas como é que eu vou medir o resultado, o impacto que eu quero fazer de um negócio desse tamanho, se aconteceu isso? A falha foi nossa, porque a gente que fez a proposta. A gente devia ter falado, cara, vamos cobrir tudo. Né? A agência, inclusive, foi a super parceira nesse negócio, né? Foi a DPZIT, eles foram assim mega parceiros que fizeram o negócio, foi demais. Mas realmente o que aconteceu foi que foi uma escapadinha desse tamanho, foi. Mas eu acho que tem muito a ver com esse negócio de você acompanhar métricas únicas para olhar o todo. A gente tem feito várias campanhas que integram. Né? A gente tem feito várias campanhas, a gente tem uns exemplos, eu vou falar dos grandes, né? Tem outros menores que eu acho que vocês... A gente fez um negócio no ano passado que foi eu tô quase desaparecendo, né? Daqui a pouco tá só minha voz aqui, porque acabando a luz. A gente consegue ver tua cara ainda, então... Enquanto estiver vendo minha cara e minha voz, tá valendo. A gente fez pela primeira vez um negócio no ano passado, fizemos alguns eventos desses, que foi pegar personagens da trama de novela, colocar eles no break. Né? Nós fizemos com a Paula Oliveira, que era a Vivi Guedes, que era uma digital influencer tal, na novela. A gente fez ela passar pela vinheta da novela e entrar num break da Fiat. Foi demais aquilo, foi demais. Essa foi uma ação de sucesso. Por quê? Porque a gente orquestrou tudo.
O perfil da Vivi Guedes no Instagram foi o perfil que cresceu mais rápido da história no mundo. Ela saiu de 0 para 2 milhões de seguidores em não sei quantos dias, e de alguém desconhecido para 2 milhões de seguidores foi o mais rápido do mundo. Então, você tem, acho que, exemplos da Shakira, que foram maiores, mas é que a Shakira já era razoavelmente bem conhecida. Ela só não tinha um perfil. Aí, quando ela criou o perfil, mas alguém que saiu do zero foi mais rápido. Então, o que a gente fez? A gente orquestrou o perfil da Vivi Guedes, o perfil da Paola, da Fiat. Fomos olhar CPC dos carros da Fiat e fizemos um mapeamento, criamos ali um ambiente de guerra ali para poder fazer um acompanhamento do CPC, para olhar um aproveitamento, para que a gente conseguisse reduzir a compra, né, os valores do custo por clique no Google durante a alta de audiência que teve pós o evento, né, a ação. A gente criou, fez influenciadores digitais que tinham relação com a Vivi Guedes, que era uma personagem, mas que tinha um monte de seguidores. A gente comprou com eles ações deles para que eles pudessem promover também. Também fizemos Facebook, fizemos tudo, colocamos essas ações todas no digital, orquestramos tudo isso com a Fiat. Então você entrava no site da Fiat, a Vivi Guedes estava lá, ela estava assim, passeando por lá, né, de várias formas, e foi uma ação assim, essa, entre outras, porque a gente fez Casas Bahia, fizemos algumas ações de iFood também, elas foram muito legais, elas pegaram esse apanhado. A única coisa que a gente não conseguiu fazer nesse evento ainda, porque não estava pronto, e agora a gente está sofisticando isso, foi fazer a entrega desse indicador único, né? A gente gostaria de ter apresentado falando assim, olha, você investiu tanto dinheiro e você teve tanto resultado. Isso é bom ou ruim? É relativo, porque esse resultado é a combinação de vários resultados de várias plataformas. Mas se na próxima ação você tiver esse resultado, essa ação foi melhor do que a outra, se tiver esse, foi pior do que a outra, com o mesmo investimento. Então, eu acho assim, esse conhecimento programático, de TV, de métricas, de analytics, né, de uma forma mais sofisticada, é fundamental para que todo mundo tenha aqui. Eu gosto muito, e eu repito sempre uma frase da presidente da atual, eu acho que a atual presidente da IBM, a Ginny, que ela fala o seguinte, ela estava falando de pessoas mais velhas, não é o caso aqui, mas ela estava falando assim, todo mundo vai ter que acho que você estava comigo, de repente, numa dessas palestras, e ela fala assim, acho que todo mundo vai ter que se realfabetizar digitalmente. Eu acho que para essa turma aqui não é realfabetizar, é alfabetizar digitalmente, né? A gente tem que saber falar esses números, tem que saber conversar sobre esse ambiente digital, sobre tecnologia. Eu não acho que todo mundo precisa ser programador, eu sou programador. A minha base é essa, eu comecei minha carreira como programador. Mas acho que não precisa ser todo mundo programador para conseguir, mas precisa saber fazer a pergunta, cara. Se você não souber fazer a pergunta, você não tem expectativa nenhuma de resposta, né? Então, acho que essa aqui é a grande virada. Legal, obrigado pela resposta aí, bem interessante mesmo. Obrigado, Guilherme, pela pergunta mais uma vez. Edu, a gente está falando aqui de grandes anunciantes, né? Mas pegando esse momento que a gente está agora, né, de pandemia e tudo mais, tem muitas empresas que, né, especialmente empresas físicas, né, que estão passando aí por uma situação bem complicada, né, e tentando se digitalizar agora também. Mas quando a gente olha para a Globo, né, especialmente em função da história da Rede Globo, né, você imagina que é um canal e um veículo para grandes anunciantes. O que você pode dizer que a Globo tem de soluções aí, como é que, né, os pequenos ou médios podem trabalhar com a Globo aí em busca de soluções para anunciar seus produtos? Eu acho que a gente negligenciou historicamente essa relação com os pequenos, tá? Eu não estava lá, mas eu tenho a forte percepção de que os clientes grandes eram suficientes para atender esse apetite, né, da Globo. E esse cenário é um cenário que também mudou muito com o digital, né? Hoje, micro, né, autônomos dos mais diversos tamanhos, né? Tem um amigo meu que vende bolacha de chopp
importada. Acredite, ele ganha dinheiro com isso, né? Ele vende no Mercado Livre, ganha 2, 3 mil reais por mês. Eu acho assim, é um case para mim, né? O cara fica vendendo bolacha de chopp gringa, tem um monte de gente que compra, tal. E ele anuncia no Google, e ele tem uma eficiência bárbara, quer dizer, o anúncio dele E a Globo acabou, não, para esse seria mais difícil a Globo fazer alguma coisa, mas para uma farmácia de uma cidade pequena, para um grupo de supermercados de uma determinada região, ou mesmo para um serviço específico que você pode ter numa cidade ou num grupo de cidades, a gente não tinha nenhuma solução. Quando eu entrei lá, há um ano e pouco atrás, eu falei, mas isso aqui inviabiliza a gente ir atrás de um potencial de investimento desses pequenos clientes, que se você somar, pode chegar na casa de 80 bilhões de reais. A famosa cauda longa, né? É a cauda longa, onde as plataformas digitais navegaram muito. Na verdade, o bom crescimento de Google e Facebook se deu nos últimos anos nessa cauda longa, porque lá em cima, no topo da pirâmide, o que cresce é a capacidade de investimento dos grandes anunciantes. Ela está quase que limitada já a um budget definido, né? E agora vai cair, aí como é que você faz? Então, o que a gente fez? A gente começou a toque de caixa a desenvolver uma solução de autosserviço que permitisse que o pequeno anunciante entrasse nas nossas plataformas. Eu vou falar primeiro de TV, porque o digital é mais fácil. Isso ele já consegue fazer hoje, ele pode comprar por open, programático, ele já tem caminho. Mas a TV, que é um negócio mais fechado, ele não tinha alternativa. Então a gente desenvolveu uma ferramenta, curioso você ter perguntado isso, nós não combinamos, mas a ferramenta entra no ar amanhã. Então fodem. Não, então já vou fazer a propagandinha aqui. Ela entra no ar amanhã. E ela começa a gente escolheu 2 praças teste, inclusive a RPC é uma das nossas afiliadas que vai fazer. Eu não me lembro exatamente qual é a cidade agora, mas a gente vai fazer uma cidade específica. E a outra praça é aqui no interior de São Paulo, com uma afiliada que é a TV Tem, que cuida aqui do eixo da Castelo Branco. Essas 2 afiliadas, elas vão então disponibilizar nessa cidade. O que é a ferramenta? A ferramenta ela tinha que resolver 3 problemas. Ela tinha que ter a capacidade de fazer um desenho de um plano de mídia de um jeito dinâmico, ou seja, eu tenho que só falar o budget que eu tenho e conseguir fazer um planejamento de mídia. E aí o pessoal pergunta vai ser, mas a Globo não dá, né, cara? É cara, né? Não é verdade. Pra você ter uma ideia, o break mais barato que a gente tem, óbvio que é no interior, Piauí, num lugar com um público pequeno, mas custa R$63, cara, 30 segundos. Caramba! E um jornal nacional custa 280, entendeu? Então o cara consegue fazer um jornal nacional, um break de 30 segundos de jornal nacional, na região dele por R$280. A gente acredita que isso, para algumas empresas, tem uma eficiência muito maior do que o próprio digital, porque você vai conseguir impactar muita gente, né, que tem interesse, um grupo de pessoas que você tem interesse em avisar alguma coisa. De novo, naquela história, não é uma pessoa que está pedindo o seu produto, você está gerando demanda, você está criando demanda por ter feito um determinado anúncio. E a TV tem um papel importante aí. Sempre com... Pessoal, acho que temos uma pequena falha técnica aqui com o Edu, né? A gente já estava chegando no final já. Vou já fazer os agradecimentos aqui, porque o tempo vai ficar limitado. Se ele voltar, a gente fala mais um pouquinho. Tá? Queria agradecer mais uma vez a presença do Edu Scheffer, né? Acho que foi um papo muito legal, poderia ficar horas aqui falando com ele, né? Um cara muito transparente, né? Trouxe coisas bem inovadoras aí. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a Red Hook, né, que organiza esse evento, e semana que vem, na próxima quinta-feira, estaremos de volta nesse mesmo horário, tá? O nosso convidado ou convidada vai ser anunciado aí nos próximos dias, tá? Esperamos que seja tão bacana quanto hoje. Mais uma vez, obrigado. Fiquem todos seguros em casa. Boa noite a todos. Valeu. Tchau, tchau. Alô? Oi, tudo bom? Oi, e aí? Kavinsky te abandonou, ele é super pontual. É que ainda não deu 8, mas tá bom. Não, ele agradeceu todo mundo, mas a gente ainda tem algumas pessoas aqui, e
Então, vou fazer às vezes aqui, se ele voltar, eu deixo ele continuar, mas então, muito obrigada aí por ter aceitado o nosso convite, tá? É isso, um prazer. E foi super bacana o papo, todo mundo curtiu. Que bom, obrigado. Espero poder ter ajudado aí, estou à disposição. Se a gente quiser bater mais papo, se tiver alguma pergunta que depois eu posso responder, pede para me mandar e eu respondo, tá? Tá joia, eu encaminho para você. Ficaram algumas... Vamos acabar por falta de luz, né? Você e eu aqui, daqui a pouco a gente desaparece. Verdade. Boa noite, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.